E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formiga na Tela. Dessa vez vamos revisitar um clássico moderno, Cidade dos Sonhos de David Lynch. I wonder where you were going. Mulholland Drive. That's where I was going. Mulholland Drive. O David Lynch ele vinha de Estrada Perdida e História Real, e ele planejava fazer uma série de televisão, que ele já tinha tido uma experiência com Twin Peaks e uma outra série chamada On the Air. E ele apresentou a ideia de Cidade dos Sonhos, que era a ideia de uma atriz sofrendo uma tentativa de assassinato na Mulholland Drive, né, que é uma avenida, né, conhecida de Los Angeles. E depois ela não lembrava o que tinha acontecido, sofria de amnésia e aí a história se desenrolava. A ABC, né, a emissora norte-americana, gostou da ideia, pediu para que o David Lynch filmasse o piloto foi filmado, e aí quando o presidente da emissora viu, ele não gostou nada. Ele achou o ritmo muito lento, ele achou que as duas atrizes... Falou que dormiu, né, também? Dormiu, conversou no telefone, pediu comida, não prestou atenção, né? É a história da vida do David Lynch em Hollywood, né, cara? Exatamente. E ele achou as duas atrizes muito velhas, a Laura Elena Herring e a Naomi Watts, e tinha uma cena em que aparecia fezes de cachorro, e que ele achou um absurdo, que ele achou que isso não podia existir na televisão. Mas é pequenininho, né? Parece bem pouquinho. Bem pequenininho, aparece no filme, inclusive, isso, né? E aí... O mérito é o tamanho. E aí, passou um tempo, David Lynch teve mais ideias e ele viu que podia ser transformado num longa, e a Cidade dos Sonhos virou o que a gente conhece nos dias de hoje. Eu tinha até visto antes que o Cidade dos Sonhos ele ia ser, na verdade, um spin-off de Twin Peaks, né? Que uma das... Agora eu não vou lembrar qual é a personagem do Twin Peaks. É interpretada pela Sherilyn Fenn. Isso, exatamente. A Audrey. Ia fazer com que ela fosse para Hollywood, né, tem todo o clima, né, do que é Cidade dos Sonhos, né, que todo aquele, né, o sonho de ser uma estrela, tal, ia ser com ela, né, e esse ia ser o spin-off, né. Essa era a ideia original ali no meio da década de 90, né? Mas aí quando ele apresenta a ideia para a ABC, já é a ideia praticamente de Cidade dos Sonhos, com uma outra personagem e tudo. E tem alguns paralelos que você pode fazer, por exemplo, a figura da Laura Palmer, ela encontra alguns ecos, não estou dizendo que seja o mesmo personagem, mas você vê a maneira do Lynch pensar os conceitos que ele alguns dos conceitos que ele trabalhava em Twin Peaks na personagem da Rita, né? Que é um elemento meio etéreo transitando pelo filme, e o próprio filme, sendo algo não convencional, com um roteiro que não conduz o espectador, ele deixa ele interpretar o que está acontecendo ali, você encontra alguns ecos do trabalho que ele fazia em Twin Peaks, e que é o melhor do Lynch, né, cara? O Lynch, ele é um artista na acepção pura da palavra, e o Cidade dos Sonhos é o tipo de obra que fala mais individualmente ao espectador, fala mais a sua subjetividade do que oferece uma interpretação específica, sólida, conduzida, como se imaginaria de outros filmes de Hollywood, né? E você vê, né, que o sucesso às vezes vem realmente de repente, né? Porque o próprio filme você consegue entender que ele tem um climão mesmo de série de TV, né? Então são diversos personagens, parece que a ideia são vários personagens secundários, terciários, subtramas, assim, né, sendo trabalhados. Vários subplots, né? E que você percebe que a ideia dele seria trabalhar bem melhor, né, depois, durante uma série bem mais longa, e ele não faz um filme. E mesmo assim, o filme ele se tornou um hit, né? Incrível. Virou um clássico cult, né, cara? Porque no cinema ele não virou tão bem assim. Mas eu lembro que quando ele foi lançado, que né? também é a história da vida do Lynch no cinema. Lógico. Óbvio. Mas dentre os filmes do Lynch, assim, foi um dos maiores sucessos dele. Foi um dos mais bem-sucedidos. E eu lembro que esse filme foi muito discutido, né? Existiam vários fóruns assim que falavam sobre o filme, até obviamente, né, o próprio filme ser um filme não ser fácil de você interpretar. Apesar que hoje em dia, depois que você assiste várias vezes, você consegue entender todas as ligações, né? É que ele, mesmo que você entenda as várias ligações que existem no filme, como eu disse, ele também coloca algumas abstrações que cabe muito ao espectador interpretar da sua própria forma, né? Até aqui em off a gente já estava conversando, o Miguel já tinha colocado, falando, não, o filme é... Eu acho o filme fechado.
eu acho que, não digo fechado a interpretações, mas eu digo que ele é ciente daquilo que aconteceu com as personagens. Né? O que eu acho engraçado no Estádio dos Sonhos é que até o terceiro ato, no primeiro e segundo ato, eles são, embora haja mistério, você não sabe exatamente o que está acontecendo, é linear, você consegue acompanhar a trama, você sabe... Por mais que tenha algumas estranhezas. E aí, sobre o que você falou da série de televisão, tem alguns personagens que aparecem e desaparecem, você não sabe quem eles são. Algumas cenas são até filmadas como se fosse de televisão. Quando acontece a reviravolta final e você entende o que aconteceu com a protagonista, isso deixa de incomodar, porque se a resposta fosse outra, fosse uma resposta mais banal ou diferente da que isso poderia facilmente ser considerado como falha. Sim. Como coisas que ele deixou no roteiro e que não tinham propósito nenhum e que poderiam muito bem ter sido eliminadas na montagem final. Mas, quando aparece a resposta final e você entende tudo o que aconteceu, e você entende que justamente não era uma realidade linear, né, possibilitava outras coisas, isso deixa de ser uma falha e se torna algo possível e algo relevante até mesmo no contexto. É um dos primores do Lynch como escritor, né, cara? Parece que ele vai dar um ponto sem nó, parece que ele vai deixar algo à revelia ali dentro do seu roteiro, porque ele realmente trabalha com muitas linhas de pensamento ao mesmo tempo. Aí cabe a gente questionar se foi algo deliberado mesmo ou se foram os muitos escopos que ele ia trabalhar na série que acabaram tendo que ser resumidos no filme. Mas o fato é que mesmo esse resumo desses escopos que ele faz no filme funcionam dentro do que a obra se propõe a fazer. E o que demonstra que o Lynch ele é um escritor primoroso, né, cara? Ele, mesmo propondo abstrações, mesmo propondo múltiplas linhas de interpretação, mesmo colocando inúmeras subtramas dentro de uma única trama, ele ainda consegue fechar aquilo dentro de um conceito que ele propõe que o filme ofereça. Cabe a gente questionar se o resultado desse filme, que é o que a gente estava conversando aqui agora há pouco, é um sonho, é uma realidade alternativa, é uma crítica abstrata a Hollywood. Não sei, tem diversas interpretações, cabe ao espectador encontrar a sua própria. Eu acho que tem tudo disso um pouco, né? Tanto a crítica com Hollywood, até porque você pode traçar um paralelo com o próprio filme que ele adora bastante, né? Que é o Crepúsculo dos Deuses, né? Que você tem não só no nome, né? Mas até pela situação de você ter um sonho, né? Que se torna um pesadelo depois, é a mesma coisa que acontece. Então, eu acho que do Lynch é um dos filmes que eu consigo mais entender a lógica, né? Por mais que você tenha aí interpretações que possam ser diferentes, mas eu acho que eu estou mais com a ideia do Miguel, que as coisas se fecham no filme. Se fecham, eu acho que não há pontas abertas no filme. Lógico que talvez não se você assiste pela primeira vez, né? Se você assiste na segunda vez, você consegue entender muito mais. Né? E todas as conexões que ele faz, inclusive no terceiro ato, né? Que ali explica diversas coisas, aí você consegue entender todas as conexões que ele cria com a parte do sonho, né? Que pode ser ou não, né? Pode ser ou não. Eu acho que se for uma realidade alternativa, perde o sentido de crítica a Hollywood, né? Porque Hollywood vende o quê? Hollywood vende sonhos. E são inúmeras os jovens que vão até Hollywood buscando ser ator, ser atriz, ser diretor, roteirista. E desses milhões que vão, quantos realmente conseguem ser bem-sucedidos? E aí está a crítica do filme mesmo, como o Crepúsculo dos Deuses, o Billy Wilder faz também no Crepúsculo dos Deuses. Exatamente. A crítica está aí. Sim, exatamente. A comparação com o Crepúsculo dos Deuses nesse sentido, por exemplo, eu acho bastante apropriada. E é óbvio, não há o que se questionar, esse é a linha narrativa principal do filme. É que, quando eu digo assim, que o tanto que eu admiro do Lynch por ele ser um artista primoroso, é que eu acho até não é isso que vocês estão fazendo, né? Falando abertamente. Eu acho até um desmerecimento do talento do Lynch quando alguém coloca uma interpretação fechada e categórica da obra dele. Não é que eu não considero o filme como uma realidade alternativa. É uma das possibilidades. Mas eu gosto do Lynch porque ele é o tipo do artista que trabalha as suas obras de arte de uma maneira que eu acho que fala particularmente de uma maneira muito interessante a mim, que é você não ter necessariamente uma interpretação determinada. Eu gosto quando você tem um artista que permite ao seu espectador
perscrutar a obra pelo seu próprio ponto de vista. E por mais que Cidade dos Sonhos tenha um roteiro fechado, de fato, tudo nele funciona, todas as pontas são amarradas, você tem apesar das múltiplas subtramas e tal, que a gente já falou, ele tem a sua linearidade, ele tem o seu começo, meio e fim, mas ainda assim existem aqueles elementos inefáveis no filme que permitem a você interpretar do seu ponto de vista. E quando você soma isso, acho que até pra gente dar um passo à frente no debate, quando você soma isso à estética do Lynch, que é um negócio assim, ele é um pintor de imagens, né, cara? Assim, as cenas que ele consegue filmar, os ângulos que ele consegue, os pontos de vista que ele oferece, são inconfundíveis, né, cara? E o que eu acho mais bonito no Cidade dos Sonhos é que, como a gente descobre no terceiro ato, tudo que a gente tinha visto até então era uma ilusão, era um sonho que a personagem da Naomi Watts, Uma realidade alternativa tinha criado, Uma crítica abstrata. na qual tudo que tinha dado errado na vida real dela dava certo na vida de ilusão dela. Alternativa, vamos chamar. Né, nessa realidade alternativa, ela tinha sido bem sucedida como atriz, ela tinha ficado com o amor da vida dela, que era a personagem interpretada pela Laura Elena Harring, e o diretor, que é interpretado pelo Justin Theroux, que na vida real tinha ficado com o amor da vida dela. Nessa realidade alternativa, ele passa pelas coisas mais absurdas, como se fosse um humor pastelão, né? E o que talvez incomode mais as pessoas no terceiro ato é que ele explica o desenrolar dos eventos de uma maneira não linear. Ele quebra a ordem cronológica dos eventos e ele explica de uma maneira fragmentada. Só que ele dá uma dica de qual elemento visual é essencial para você se localizar no desenrolar do temporal, que é a chave azul. Né? Há um simbolismo de uma caixa, né? Em que a caixa cai, a câmera entra na caixa e aí a gente entra na realidade concreta, né? E quando a personagem da Naomi Watts pede para que um assassino mate a personagem interpretada pela Laura Elena Harring, ela fala, assim que ela estiver morta, você vai ver essa chave azul. E aí no desenrolar dos eventos a chave azul aparece, e aí é quando ela tem uma espiral de depressão dela, que ela não consegue mais sair de casa. E como ele cria, e a cena do silêncio, né, do Clube Silêncio, ela é essencial, porque ela mostra, nessa realidade alternativa, ela mostra para a personagem da Naomi Watts que tudo aquilo era uma ilusão. A personagem está cantando, você acha que ela está cantando realmente, ela desmaia e a música continua tocando. E você ouve sutilmente, né? Silêncio. Silêncio. Né? E tem um mágico falando que tudo isso aqui é uma ilusão. Isso. Né? Eu acho que é bonito também como ele cria paralelos, né? Há uma cena de sexo que é muito falada. Muito falada, entre as duas. E é bonito como ele faz um paralelo com a cena em que a personagem da Naomi Watts se masturba sozinha, ou seja, na realidade ela está tendo uma cena de sexo romântica, bonita, sensual, com o amor da vida dela. Na realidade concreta, real, ela está sozinha, né? Então é muito bonito como ele vai criando esses paralelos entre essas duas realidades, né? Essa cena é tão marcante também, porque existem duas cenas, né, de sexo entre elas, né? A outra é mais, acho que se não me engano, mais no terceiro ato, mas ela é bem mais curtinha. E já é um momento de crise entre as duas. Que já é muito mais... não é tão... a primeira é muito mais... como é que fala? Mais romântica, né? Muito mais romântica. Até porque o filme, na essência dele, ele é uma história de amor, né? Então, tá muito ligado entre as duas, né? E o Lynch, por isso que essa primeira cena ela é muito mais romântica, e a segunda, que é o terceiro ato, é muito mais... que é a mais real, né? Porque já é um momento já mais complicado do relacionamento entre elas. E aí o Lynch dá um tom muito mais sombrio, mais brutal, brutal pra cena. E essa cena, ela tem o seu simbolismo nesse sentido, porque ela também representa muito da ruptura da linearidade do filme entre as suas realidades, né? A partir desse momento, no terceiro ato, começa a acontecer essas cenas já exibidas de forma não linear, e você começa a perceber essa ruptura entre aquilo que você dava por certo e aquilo que você começa a questionar como sendo sonho, realidade alternativa e por aí vai.
E assim, é um filme de romance, talvez, se possa dizer, né? Muito se classifica como um thriller psicológico, noir, assim. Mas é mais um filme de romance, porque ele gira em torno do relacionamento das duas. Mas é interessante como ele usa esse relacionamento não como uma interação, não como uma dialética entre duas personagens que se desenvolvem uma narrativa, mas como duas realidades distintas que depois, só lá na frente, você percebe que eram duas realidades distintas, né? E uma coisa que me atrai, eu particularmente, eu acho que Cidade dos Sonhos é o melhor filme do David Lynch por um motivo. Quase todos os elementos que ele trabalha nos outros filmes, eles se juntam em Cidade dos Sonhos e eles se completam, né? Então, por exemplo, você mencionou o noir, né? O David Lynch flerta com o noir desde Veludo Azul, né? Veludo Azul, A Estrada Perdida, né? E Cidade dos Sonhos tem uma atmosfera de noir, né? Você tem as femme fatale, o crime, a investigação, Los Angeles. Tem um climinha bem anos 50, né, cara? Você vê até pela própria fotografia do filme. O David Lynch é fascinado pelos anos 50, né? Pelo rock and roll dos anos 50, pelo visual, pela imagética dos anos 50. Isso está presente. Os elementos estranhos, bizarros de Eraserhead, por exemplo, estão presentes. Também a própria troca de identidade, né? Porque no filme, apesar de ser um sonho e também realidade, no Estrada Perdida existe a troca de identidade. Né? Então você também tem essa outra ligação. Então realmente tem vários elementos que conectam, né, todos os filmes do Lynch dentro do Estrada dos Sonhos. Verdade. Eu acho que parece assim o ápice criativo dele, em que ele consegue juntar todas aquelas coisas que o atraem, ele consegue colocar tudo numa única narrativa. I had a dream about this place. Tell me. There is no band, and yet we hear a band. Bom, gente, é isso aí. Agradecendo a presença aqui dos meus colegas. Falamos aí de Cidade dos Sonhos de David Lynch. Não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Acesse o nosso site formiganetica.com.br. Não esqueça também de acessar a nossa fanpage no Facebook. E é isso aí, um abraço, até a próxima.